Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Boa professor. noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Deixa eu só ver aqui, tem a mensagem já aqui no... Então, a Caroline falou a questão do aluno que não está conseguindo. Manda ele entrar no grupo do WhatsApp que eu botei o link lá para nossa reunião aqui lá no WhatsApp. Manda ele entrar por aquele link. Tá? Então, gente, esse nosso primeiro encontro aqui, né? Ele vai ser, né? A ideia dele é basicamente ser uma discussão inicial, tá? A respeito de como vai funcionar a disciplina, tá certo? Quais vão ser, né? A forma de avaliação, etc. A forma que o conteúdo vai ser dado e por aí vai, tá? Então a ideia também é que vocês tirem dúvidas hoje a respeito, né, da autorização de imagem e voz. Se alguém estiver tendo problema com o Teams, a gente também pode, né, resolver ainda, tentar resolver por aqui, tá certo? Então tá bom. Então começando, né, a nossa disciplina, né, vocês são do curso noturno aí, né, então as nossas aulas seriam terça-feira de 8 às 10 e quinta-feira de 6 às 8. Então, em princípio, tá? A nossa aula em que eu vou dar a matéria, tá? Ou seja, conteúdo mesmo, vai ser, eu vou começar fazendo somente às quintas-feiras, no horário a partir de 6 horas, tá? E aí, dependendo mais ou menos vai depender um pouquinho da participação de vocês, mas tentar não passar aí de 1 hora de aula, tá? Em geral, quando o curso é presencial, né, eu dou a matéria no quadro, então eu consigo assim terminar o curso numa boa, tá? Como aqui eu vou estar dando a matéria via slide, tá certo? É bem provável, não, é certo que a gente vai andar bem mais rápido do que no curso normal, tá? Então a gente pode ter esse nosso encontro só às quintas-feiras, né, que é o horário mais cedo, tá certo? Se no final, se lá para o meio do semestre, né, final do semestre a gente vê que está ficando apertado, a gente pode começar a fazer aulas às terças-feiras, né, para correr atrás do prejuízo, mas não acredito que isso aconteça, tá? Então, quinta-feira seria a nossa aula onde eu vou dar conteúdo e, né, se houver demanda da turma, tá? A gente pode, numa terça-feira, no horário da aula, eu também combinei isso com a turma da tarde, tá? Vocês estão todos juntos aí no mesmo barco, então eu combinei isso com a turma da tarde. A gente pode ter uma aula de dúvidas, tá certo? Vocês também podem assistir a aula de dúvidas na turma da tarde, ou a gente pode combinar de juntar as duas turmas num horário só que seja bom, né, para as pessoas que estão interessadas em ter dúvida, tá? O principal é que essas aulas de dúvida eu só vou fazer se vocês pedirem, tá certo? Ou seja, me avisa, professor, tem dúvida? Que aí a gente marca e se reúne, tá? Porque eu marcar não adianta nada, eu tenho uma certa experiência, né? Que a gente marca aula de dúvida, no final as pessoas não tiveram tempo de estudar ou de ler a matéria, etc., e não vão ter dúvida. Então, eu vou esperar a iniciativa de vocês nesse caso. Tá certo? Então, a gente fica combinado assim, tá? A nossa avaliação. Eu vou dar alguns trabalhos ao longo do semestre, tá? Esses trabalhos eles vão valer 3 pontos na média no final do semestre, tá certo? E as provas vão valer 7. Vai ser aquele esquema normal. 2 provas, tá? Elas vão valer 10, mas vão ter peso 7. Os trabalhos vão valer 10 com peso 3, tá? Faz a média aí, tá? Para passar direto, a média é de 6,5, tá? Eu não coloco como 7.
Se não alcançar a média de 6,5, faz prova final, tá? E aí a média é 5, norma da UFRJ, gente, não pode mexer muito nisso, tá certo? Deixa eu ver mais o que. Ah, sim. As nossas, os trabalhos, né? Eles vão ser passados pelo Teams e eu vou receber eles através daquela solicitação de arquivo do Dropbox, igual a gente fez lá com o documento, né, de autorização de voz e áudio, de voz e imagem, tá? Então, deixa eu ver mais o que aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, podem ir tirando ou pelo chat ou falando, que aí eu vou respondendo, tá? Assim, os trabalhos vão ser feitos assim, então eu vou pedir para vocês que façam à mão, tá? E digitalizem para o formato PDF, tá? Provavelmente aqui todo mundo tem acesso a celular, tá? Então tem aqueles aplicativos aí, pelo menos para Android, tem o Adobe Scan e o Cam Scanner, que vocês podem utilizar para digitalizar, já sai em formato PDF, é a facilidade de tirar uma foto, ou seja, não demora nem 5 minutos, tá? As nossas provas vão ser no mesmo esquema. Eu vou compartilhar pelo Teams, vai haver a solicitação de arquivo para vocês entregarem manuscrita no formato PDF, tá? Professor, esses trabalhos vão ter um prazo ou é tudo durante a aula? Prazo, em geral, uma semana. Entendeu? Por exemplo, vou avisar, né, que vou passar na aula de quinta, né? Normalmente são coisas relacionadas ao tópico que está sendo estudado. E aí vocês vão ter, né, na própria quinta ou na sexta eu vou colocar no Teams e vocês vão ter até a semana seguinte para entregar. Tá certo? A prova... Professor, Pode falar. Mariana, eu me chamo Mariana, no caso. Eu tenho uma dúvida, tem alguma coisa que vai precisar ser impressa? Porque eu não tenho impressora em casa. Nem eu, nada vai precisar ser impresso, tá? Tudo que vocês têm eu vou mandar para vocês digital, né? Os trabalhos e as provas eles vão estar digitais, né? No computador, vocês não precisam imprimir, não precisam copiar para a folha de resposta, tá? Vocês só me mandam a resposta mesmo. Não precisa imprimir nada. Pelo amor de Deus, vamos salvar as árvores e já foi discutido em algum lugar aí na internet que o líquido mais caro do mundo é a tinta de impressora. Então vamos limitar esse tipo de coisa. A prova, em geral, ela vai começar aí em torno de 2 horas da tarde, tá? E vocês vão ter em torno de até meia-noite para me entregar. Então vocês têm em torno de 10 horas, tá? Não é para fazer a prova, mas para conseguir um momento adequado em que vocês possam se desligar do mundo para fazer 2 horas de prova, digitalizar e me mandar, tá? Eu acredito que seja razoável desse ponto. Tá? Deixa eu ver aqui. Por onde manda a autorização? A autorização manda pela solicitação de imagem, solicitação de arquivo do Dropbox que eu fiz. Quando vocês se inscreveram na disciplina, né? Vocês estavam inscritos na disciplina e no começo do semestre eu mandei 2 e-mails lá pelo SIGA, tá? Então, se não tiverem recebido aqueles e-mails, depois me contacta pelo WhatsApp, né? Ou por e-mail direto, que aí eu encaminho para vocês. Mas aí naqueles e-mails tinha lá o link, né, para autorização de uso de imagem e voz, que alguém já colocou aqui, né, o Igor. Muito obrigado, Igor. Ele já colocou o link para autorização para vocês preencherem e ele já também colocou o link da solicitação de arquivo do Dropbox, tá? Então, mas de qualquer jeito, ia isso no e-mail e mais o link do nosso grupo do WhatsApp, tá certo? E aí, a autorização de imagem e voz, antes de seguir lá nas perguntas que estão aparecendo aqui no chat, é o seguinte, muita gente me perguntou, é obrigatório? Não é obrigatório. Mas o que acontece? Eu estou gravando todas as nossas aulas, tá?
E aí, vamos imaginar que numa aula você faz uma pergunta, tem a sua voz naquela aula, ou aparece você na câmera, né, na sua câmera na sua casa. Aparece você lá. Eu não vou poder compartilhar essas aulas se você não tiver me dado autorização por escrito, tá? Isso é uma recomendação muito forte que a UFRJ fez, lógico. Tem professores que não vão seguir, né? Mas eu vou seguir. E assim, todas as aulas vão ser gravadas e disponibilizadas para vocês verem quantas vezes quiserem, na hora que quiserem, tá? E vão estar disponíveis nesse canal do YouTube que está aí na tela de vocês, tá? Mas o que acontece? De novo, se você fizer uma pergunta ou aparecer de alguma maneira na gravação, eu só vou compartilhar aquela aula se a pessoa tiver, como é que se diz? Dado autorização por escrito, tá? Não é muita coisa, tá? Vocês preenchem online, pode ser assinada digitalmente. A UFRJ está aceitando a assinatura digital para tudo nessa época. Então não é difícil de vocês preencherem, não precisa imprimir, não precisa de nada disso, tá? Mantém em PDF, cola a assinatura de vocês, preenche com os dados, os dados que vocês precisarem e manda pela solicitação de arquivo. Tá? Deixa eu ver tem mais uma pergunta aqui. Lucas, a matéria da aula da semana que vem seria respectiva a qual dos slides passados aqui no Teams, tá? Então se vocês olharem lá no Teams, ele tem 2 slides de revisão, tá certo? Aliás, eu fiz uma reorganização dos arquivos lá e eu botei pastas agora, tá? Antes tinha só uma pasta escrito material de aula e agora eu dividi eles em 3 diferentes pastas. Uma pasta de revisão, tá? Que ela tem uma revisão de termodinâmica, vai ser importante, né, para o nosso curso como um todo. E uma revisão de equilíbrio químico, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre a importância dessas revisões daqui a pouco. Tem uma pasta de exercícios, e aí lá já tem a primeira lista de exercícios, né? Que vocês vão pegar para a primeira parte da matéria aí, né? Para a primeira prova, já está a lista completa lá. Conforme a gente for chegando nas etapas chave aí, eu vou dizendo, ó, faz esse exercício aí, já pode ser feito, tá? E uma parte com os slides de aula, tá? Nessa pasta, né, que tem os slides de aula, por enquanto só tem um, é o que vai ser dado na quinta-feira que vem, tá? Teoria de Debye-Hickel. Eu falei, né, que eu ia comentar um pouquinho, né, sobre a questão das revisões. O que acontece? O primeiro curso de vocês da Fisicoquímica, né, foi o curso de termodinâmica clássica, né? Então vocês viram lá todos os aspectos da termodinâmica, né? Aplicaram principalmente, né, a maior parte do período a gases ideais e o finalzinho vocês aplicaram lá as soluções, tá? O que acontece? Esse segundo curso, né, de Fisicoquímica de vocês, né, curso Fenômeno, Superfície e Eletroquímica, ele continua sendo basicamente um curso de termodinâmica, um curso de aplicações da termodinâmica, tá? Então, por exemplo, quando você monta lá na termodinâmica, né, a primeira lei da termodinâmica, que diz que a variação da energia interna é igual às trocas de calor e trabalho, né, que o sistema realiza com as suas vizinhanças, o que a gente considerava lá no nosso curso de termodinâmica em geral? Que só existia um tipo de trabalho, que era o trabalho, né, de expansão e compressão de gases, né, o trabalho que vocês comumente conheciam como trabalho PDV, tá? O que vai acontecer agora? Além, né, do trabalho PDV, ou, né, se esse trabalho não importar, né, substituindo o trabalho PDV, nós vamos considerar outros tipos de trabalho. Então, na parte de eletroquímica, nós vamos considerar o trabalho elétrico, né, a influência dele na termodinâmica. E aí vamos chegar lá à equação de Nernst, etc., né, que é conhecida como eletroquímica de equilíbrio. Na parte de fenômenos de superfície, entendeu? A gente vai considerar o trabalho necessário para você criar uma superfície num material, que é proporcional à tensão superficial, variação de área, etc. Então, de novo, é tudo termodinâmica. O que a gente está fazendo? O nosso trabalho lá, que era PDV, agora a gente vai estar substituindo pelo trabalho elétrico, né? Que é carga vezes campo, ou pelo trabalho de criação de área, que é tensão superficial vezes a variação de área, tá?
Então é importante que vocês tenham aqueles conceitos, né, de termodinâmica muito bem sedimentados na cabeça de vocês para poderem acompanhar propriamente o curso, tá? Eu falei também, né, no caso, quando a gente chegar em eletroquímica, né, que a gente vai chegar na eletroquímica de equilíbrio, que é da onde sai a equação de Nernst. Então, nesse caso, vai ser importante a parte de equilíbrio químico, porque a gente vai partir das condições de equilíbrio de reações químicas para poder chegar na equação de Nernst. E isso já é matéria de termodinâmica clássica, então eu não vou voltar naquela parte do curso, eu não vou dar aquilo de novo. Então, as nossas 2 revisões, elas estão lá, lógico, eu tiro dúvidas. As dúvidas podem ser tiradas antes, durante ou depois, né, da nossa aula formal ou num dia próprio, né, num dia específico para isso, tá? Então, isso eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada boa para ter certeza. A Karine perguntou se já tem definida a data para a prova, tá? O que acontece? Eu não gosto de definir data para a prova no começo do período. Por quê? Porque o pessoal de física, vamos supor, eu vou lá, marco a data da minha prova, aí depois vem o pessoal de física e marca no mesmo dia. Aí tem o pessoal de cálculo que vai e marca também no mesmo dia. E aí depois eu tenho que ficar trocando. E aí, então, ou seja, não vale muito a pena eu me preocupar com isso agora. Eu acho mais fácil quando a gente tiver, né, chegando próximo aí a nossa prova, terminando a matéria, a gente discute todo mundo junto, vai ver exatamente, né, quem tem prova de quê, que dia. Vamos dar uma olhada para ver qual é o melhor dia para todo mundo. Se necessário, a gente pode fazer em 2 dias diferentes e por aí vai, tá? Então eu prefiro fazer dessa maneira. Bela Banca, né, que está perguntando, receberemos acesso ao Dropbox como? Vocês não têm acesso. Então, né, uma das preocupações no começo, né, é que eu estava utilizando uma pasta compartilhada do Dropbox. E as pessoas estavam preocupadas que os seus dados estariam expostos a um número muito grande de pessoas, né? Lá tem CPF, dados da UFRJ, assinatura, etc. Então, esse era um problema. Então, além de não estar funcionando a pasta compartilhada, né, essa solicitação de arquivo, ela implica nisso. Você vai mandar o arquivo e ninguém vai ver o seu arquivo e nem você mesmo, tá? Só eu vou poder ver os arquivos caso necessário. Eu vou dar uma conferida, né, só para ver. Já teve gente que errou e me mandou autorização em branco, mas eu só vou dar uma conferida para ver e os arquivos vão ficar guardados. Isso depois vai para Secretaria Acadêmica de Graduação, tá? Então, se você entrar no link de novo, ele vai pedir para você mandar o arquivo de novo. Se pode enviar dúvidas pontuais por e-mail? Pode, por e-mail, por WhatsApp, etc. Eu posso, né, da melhor maneira possível tentar tirá-las, tá? Isso não tem problema. Às vezes, tá, você pode me mandar por e-mail, eu posso pedir para você me mandar uma mensagem direta no WhatsApp, porque digitar vai ficar muito complicado. Então aí eu mando por voz, tá? Mas fora isso, pode mandar por e-mail, por WhatsApp, eu vou responder da melhor maneira e o mais rápido possível. A lista de exercícios já está no Teams, tá? Então a Karine está perguntando. Então, de novo, no Teams já tem a lista de exercícios para a primeira prova completa. Já tem o material da aula de quinta-feira que vem, tá? Os slides do PowerPoint. Não sei se a gente vai conseguir fazer aquilo tudo ou não, mas já está lá. Já tem o material de revisão, tá? É muito importante que vocês já comecem a... eu não vou dizer que você tem que hoje, tá, pegar aquele material e começar a estudar. Mas, pelo amor de Deus, gente, tenha certeza o mais rápido possível que vocês estão com acesso apropriado aos materiais, entendeu? Aos vídeos, tá? Já tem o vídeo lá da aula de terça à tarde no Teams. Então, tenha certeza que você tem acesso, porque na hora do desespero vai ficar mais complicado. Então, aquele negócio, você pode querer não começar a estudar nem essa semana nem a próxima, isso é uma decisão de vocês, tá? Mas tenha certeza que você tem acesso para que quando você tenha disponibilidade para começar a estudar, começar a se dedicar à disciplina de uma maneira mais... que você comece a se dedicar à disciplina, que você tenha como fazê-lo, tá certo? Mais alguma dúvida?
Se vocês olharem nos slides de terça-feira, tem lá já a bibliografia recomendada, tá certo? Então, basicamente, para a parte de fenômenos de eletroquímica, né, que é por onde nós vamos começar, é o Levine, tá certo? O nome do livro é Físico-Química, agora eu não lembro exatamente se é o volume 1 ou o volume 2, mas tem lá naquele material. O Moore de Físico-Química. E, deixa eu ver, esses são os principais. O Atkins também pode ser utilizado, mas eu não gosto muito do Atkins, tá? O Levine eu acho melhor, mas desses livros... Então, a Isaberi perguntou se só tem aula quinta à noite. Então, como eu estava colocando, eu normalmente dou esse curso, né, no mesmo tempo que a gente vai ter para fazê-lo, no quadro. E eu dou aula terça e quinta, tá? Só que acontece, eu vou dar aula por slide. Isso vai fazer o curso ficar estupidamente mais rápido. Se eu der aula terça e quinta, a gente vai terminar o curso extremamente cedo e a gente vai ficar com um problema seríssimo que vocês vão ter pouco tempo para estudar a matéria e sedimentar. Então vai acabar prejudicando vocês. Então é melhor que a gente faça aulas semanais, tá certo? Óbvio, eu vou estar nos slides, eu vou conseguir dar mais conteúdo. E aí a gente vê se a gente vai conseguir terminar. Se não tiver conseguindo acompanhar direitinho, né, o desenrolar do período, a gente pode começar com aulas às terças, mas vamos primeiro começar às quintas. Eu acho o seguinte, quanto mais tempo vocês tiverem entre uma aula e outra, né, para poder rever, absorver aquele conteúdo, é melhor, tá? Fazer exercícios, entendeu? Que a gente não esteja aqui às terças à noite não significa que você não precisa fazer nada. Você pode fazer um exercício, dar uma lida na matéria. Se você tiver dúvida, a gente pode marcar. Eu apareço aqui na terça-noite, eu vou estar sempre disponível nesse horário, é o horário da aula, e a gente pode fazer uma aula de dúvidas propriamente dita, tá certo? Tem que assistir obrigatoriamente... Olha, a Ione perguntou sobre a questão de obrigatoriedade. Isso é uma coisa importante, tá? A UFRJ emitiu um documento que como é que é? Um manual para as aulas remotas, enfim. Algo com um nome parecido com isso, tá? E lá tem direitos e deveres de alunos e professores, tá? Um dos direitos dos alunos e dever dos professores não tem chamada. Vocês não são obrigados a participar de forma síncrona das aulas, tá? Então eu vou dar as aulas de forma síncrona, eu vou gravar as aulas, vocês não têm obrigação nenhuma de estar aqui, tá? E eu vou gravar elas para que vocês possam ver depois, tá? Então vocês não existe chamada nesse semestre, tá? Então nesse manual da UFRJ para aulas remotas tem isso, além de várias outras coisas sobre trancamentos especiais que eu acho que são importantes que vocês leiam, tá? Então eu recomendo esse documento. Agora, eu não sei exatamente, mas deve estar na página da UFRJ, tá? Não sei. Eu recebi por e-mail, mas enfim. Mais alguma dúvida, gente? Boa noite. As provas, o senhor vai botar também para a gente anexar no Dropbox também, te enviar por Dropbox? Isso, que nem da foi mesma com maneira. Da mesma maneira. Tá ok. Aquela solicitação de arquivo. Eu não conhecia aquilo, né? Foi uma coisa. A ferramenta apareceu quando a gente precisou para autorização de imagem e voz, mas aquilo ali é sensacional para você entregar trabalho. Eu já vai criar uma pasta no meu Dropbox, onde todos os trabalhos que vocês entregarem, né? Por favor, coloquem um nome no título do arquivo. Eles já vão entrar numa pasta específica que eu designei, já vai entrar no meu computador. Entendeu? E ninguém vai ter acesso aos trabalhos dos outros. Aquilo ali para aula remota é sensacional. Então, assim, vai ser por ali, eu acho que é a melhor maneira de fazê-lo, tá? E, de novo, por uma obrigada. Nada, que isso. E por uma questão de facilidade, eu vou pedir para vocês para botar, né, o nome de vocês sempre no arquivo que vocês estiverem fazendo o upload, né?
porque aí não corre o risco de você botar o mesmo nome que o coleguinha, que eu não sei que tipo de conflito isso pode dar. E também aquele negócio, eu quero saber se o fulano, pô, você chega para mim, né? Professor, o senhor recebeu o meu? Eu vou lá, olho e já vou ver o seu nome. Não vou precisar ficar abrindo arquivo por arquivo para ver se está assinado. Então, terça-feira vai fazer parte da matéria. Eu não vou dar matéria nova, pelo menos a princípio. Tem a pergunta da Ione aqui, né? Ela quer saber se terça-feira vai fazer parte da matéria, porque quinta vai ser as aulas oficiais e eu mencionei terça tarde. Sim. Então, o que acontece? Tanto terça tarde quanto terça noite, né? Ou quinta tarde também, isso vai, né? São os horários, né, que a disciplina é dada, fora essa aula de quinta, né? São horários que vão fazer parte da disciplina, mas eu não vou dar nenhuma matéria nova, pelo menos a princípio. A não ser que a gente fique com o tempo comece a ficar com o tempo reduzido, a gente veja que não vai dar tempo, tá? Aí eu começo a dar matéria nesses outros horários. Mas esses horários vão ser só para dúvidas, não vai ter matéria nova, tá? Isso, a questão das provas, né? A Daniele está perguntando. A prova vai começar 2 horas da tarde e tem até meia-noite para entregar, tá? Eu já tinha comentado isso no começo, mas é sempre bom repetir. 2 horas da tarde eu vou liberar a prova no Teams, tá? E aí até meia-noite vocês podem, eu vou colocar o limite lá, né? No Dropbox para aceitar os arquivos até meia-noite. Tá? Eu não estou dizendo, né? 2 horas é um horário mais do que o suficiente, tá? Para vocês poderem resolver a prova inteira. Eu vou dar o mesmo tipo de prova que eu daria se vocês estiverem em sala de aula. Mas aí eu estou contando também que vocês têm que achar um lugar com paz, né? Vocês estão em casa, isso nem sempre é fácil de fazer, tá? Eu tenho 2 filhos, então é infernal. Mas enfim, vocês têm que achar um lugar com paz, vocês têm que fazer a prova, a internet tem que colaborar. Então tem muita coisa envolvida, então por isso eu estou dando esse tempo bem estendido, 10 horas de prova, entendeu? Para vocês poderem se organizar. Tá? Mais alguma dúvida? Professor, a prova vai ficar disponível pelas 10 horas ou a gente vai ter essas 2 horas limitadas para fazer a prova? Não, vai ficar disponível às 10 horas. Ah, sim. Então eu vou botar lá no Teams, a prova vai ficar lá. Entendeu? A partir das 2 horas a prova aparece. E ela não... Enfim, talvez depois que no dia seguinte eu tire a prova de lá. Mas, enfim, durante as 10 horas de prova, a prova vai estar lá. E você pode entregar até o horário limite. Tá? Então eu posso pegar a prova, vamos supor, 2 horas e te entregar somente às meia-noite, no caso. Ou antes disso. Isso. Não... Pode, sem problema. Beleza, então. Valeu, obrigado, professor. Nada. Tinha alguém mais que ia fazer uma pergunta? Eu ia perguntar, é isso mesmo, se a gente ia ter limite de acesso, mas então, dúvida. Então pode ficar às 10 horas com lá em mãos, né, no caso. Isso. E assim, eu vou fazer a prova, né? Eu acho que eu vou botar ela num arquivo do Word. Eu não vou fazer, que dá para você fazer a prova dentro do Teams, entendeu? Colocar as questões lá. Eu não vou fazer assim, não. Acho que eu vou botar num arquivo do Word, que aí você baixa para o seu celular, computador, qualquer coisa. E, enfim, para caso a internet caia nesse ínterim, você não ficar prejudicado. Então você pode chegar 2 horas da tarde, eu liberei a prova, você baixa e faz quando puder. Entrega antes da meia-noite. Tá, o Felipe está perguntando aqui se o link do Dropbox vai ser o mesmo que vocês usaram para enviar autorização. Não, eu vou gerar um link para cada um, tá? Porque aquele link está associado a uma pasta do meu computador. Se você usar o link errado, a sua prova, o seu trabalho, ele vai para a pasta errada, enfim, vai ficar perdido lá. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Mais alguma dúvida? Professor, repete esse lance aí do Dropbox. É que eu não tenho hábito de usar, então eu não entendi muito bem.
Eu posso mandar para o link errado, é isso? Não entendi. Veja bem, eu criei um link, já tem esse criado, né? Que vocês usaram para enviar autorização de imagem e voz, certo? Certo. Então eu passei esse link para vocês. Quando vocês mandam por ele, ele vai para uma pasta no meu computador. Quando eu for fazer a prova, eu vou criar outro link diferente. Entendeu? Vai estar lá. Entendi. Vai estar lá associado à prova esse outro link. E aí, eu vou provavelmente criar uma pasta no meu computador, P1. E aí, todas as provas que vocês enviarem pelo link correto vão parar na pasta P1. Então, depois, na hora que eu for corrigir, eu abro aquela pasta e vejo. Se você, por algum acaso, se confundir e entregar no link da autorização de imagem e voz, por exemplo, você vai ter entregue, mas a prova vai para o link errado, vai para a pasta errada, eu não vou achar. Pode ser que algum dia você fale, professor, mandei para errado, eu vou procurar na pasta errada e ache, não vai ter problema nenhum, é óbvio. Mas enfim, evitar esse tipo de problema, tá? Eu também, com certeza. Tá bom. Eu também acho que eu vou, né, daqui a algum tempo, né, com o passar do tempo, eu vou desabilitar aqueles links que já passaram, tá? Para que aí, se você for mandar para o link errado, você vai ver que está mandando para o link errado. Então, essa é uma possibilidade também que eu posso fazer. Pedro, fala. Oi, professor, boa noite. Os trabalhos que valem ponto são as listas ou os trabalhos valendo ponto vão ser outro conteúdo? Vão ser outro conteúdo, tá? Em geral, eu coloco eles alguma coisa que é importante para a aula, mas que não vai dar tempo da gente ver, ou que é muito, assim, ia ser muito demorado. Então, uma pesquisa para vocês de no máximo uma página sobre algo relacionado à aula, tá? Entendi. Os trabalhos não vão ser exercícios, não, né? Não, em princípio não. Ótimo. Se ficar muito tempo sem mandar um trabalho, entendeu? Não ver necessidade, eu posso colocar um exercício para vocês fazerem, só para vocês não enferrujarem aí. Ótimo, obrigado, professor. Nada. Bruna? Oi, boa noite. E as provas, elas são todas objetivas? Objetivas que você diz, eu já tô velho para esse tipo de nomenclatura. De marcar, no caso, porque não tem como a gente escrever, né? É tudo no computador. Então, com opções A, B, C, D? Não, pelo contrário. Você vai escrever num papel e digitalizar para mim, em PDF. Tá? Sim. Você tem acesso a celular? Tenho sim. Então, celular com câmera tem vários aplicativos, eu sugiro, né, que são os que eu uso, o Adobe Scan ou o Cam Scanner. Depois eu vou botar o nome dele aqui no chat. Então, botei o nome dele aqui no chat, né? Ou esse ou o Adobe Scan, você tira uma foto e ele digitaliza em PDF automático para você. Então, aí você faz a sua prova numa folha de papel, normalmente, usando calculadora. Óbvio, as provas vão ser com consulta, né, gente? Não tem como não ser, tá? Eu não vou ficar durante 10 horas de Big Brother olhando vocês pela câmera, então não se preocupem com isso. Então aí você termina a prova, digitaliza e me manda, tá? Professor, boa noite. Só para eu confirmar, porque eu não entendi muito bem. A terça-noite vai ser conteúdo, mas mesmo conteúdo de quinta ou terça-tarde, desculpa. Terça-tarde vai ser... Oi, não. Terça-tarde, quinta-tarde, terça-noite vão ser aulas de dúvida. Tá? Então vão ser dúvidas que vocês tenham, tá? Eu não vou dar conteúdo novo. Entendi. Só quinta... Quinta vai ser sempre conteúdo novo. Ok. Obrigada. Óbvio, eu posso também quinta, né? Ou antes ou depois do conteúdo novo tirar dúvidas. Isso aí não é problema. Então, Leonion R. Desculpa, não está aparecendo teu nome aqui, só o Gmail. Pode falar. Não, Leonel. Boa noite, professor. Fala, Leonel. Então, as listas são suficientes para fazer a prova ou
é bom a gente fazer exercício de livre e tal, porque, mandando bem a real, assim, pro senhor, eu fico um pouco preocupado, assim, prova de 10 horas, o senhor pode fazer em 2, mas aí me vem uma coisa, tipo assim, ainda mais com consulta, né, uma coisa bem além do que seria o normal se fosse presencial, né? Não, olha só, a prova vai ser a mesma prova que eu dou sempre nas minhas turmas presenciais. Não vai mudar em nada, entendeu? Eu deixar vocês fazerem a prova em 10 horas significa que eu reconheço que é um problema sério você arrumar tempo e paz para fazer isso em casa. Por exemplo, eu tô aqui com a minha porta trancada, entendeu? No meu quarto. Eu não sei se dá para vocês escutarem, mas minha filha pequena, ela tá destruindo a casa, entendeu? Eu só escuto o barulho das coisas quebrando, ela e o cachorro lá se matando. Então, assim, para fazer uma prova, por exemplo, né? Eu tô aqui, a gente tá num bate-papo ou dando aula, né? Como o pessoal, os meus colegas gostam de chamar, tô rezando a missa, entendeu? É uma coisa mais tranquila, mas agora um negócio que eu tivesse que me concentrar para fazer como uma prova seria muito complicado, entendeu? Então eu reconheço que vocês têm esse mesmo problema, né? Ou podem ter esse mesmo problema em casa. Fora que, né? Vocês podem não ser filhos únicos, podem não ter um computador para cada pessoa em casa, está todo mundo precisando acessar. Então, as 10 horas de prova é um reconhecimento a esse tipo de dificuldade. A questão da consulta é um reconhecimento que eu não vou mandar vocês ficarem 10 horas com a câmera ligada na internet e eu não vou ficar 10 horas sentado olhando. Opa, desculpa. Tipo, com a prova rolando, né? Tipo, a prova fica disponível por 10 horas, não. A gente vai ter 10 horas pra fazer. Isso. Mas assim, aquele negócio, vocês podem fazer com consulta, porque aquele negócio, eu não vou ficar olhando se você está consultando ou não. Então é melhor liberar logo, entendeu? A consulta. Mas acredite, a prova que eu dou, que os alunos estudam e passam, ela com consulta, ela não quer dizer nada, tá? Eu tinha um negócio, isso acho que é um negócio assim, é uma história curta, tá? Então fazer um exercício é o suficiente. Desculpa interromper o senhor. Claro, fazer claro. a lista de exercícios é o suficiente. Isso, tá? Muito Beleza. mais do que o livro, eu recomendo a minha lista de exercício, por quê? Porque ela é mais no nível da minha prova e tem mais as coisas que eu estou buscando na disciplina, tá? Então aquela lista é suficiente. Show, valeu. Em relação, né, à dificuldade da prova, né, que eu falei, não, a questão da como é que se diz, da consulta muda pouco, é o seguinte, antigamente, né, eu dava uma prova que vocês podiam levar um formulário, os alunos podiam levar um formulário. E aí o que acontece? Eu verificava que, assim, quase 50% da turma ia muito mal na prova. E sabe o que estava acontecendo? Que dava para ser assim, dava para ver claramente que a pessoa ela tinha todas as fórmulas possíveis no formulário dela, mas ela não fazia a menor ideia de como usá-las. Tá? E aí é basicamente a consulta. Se você vai ter a consulta, você vai ter todas as fórmulas ali disponíveis para você, é ótimo, você não vai errar nenhuma. Mas você tem que saber como usá-las. O que significa cada um quando é utilizada cada fórmula. Esse é o importante, tá? Depois de um tempo, eu fiz as minhas provas sem formulário, sem consulta. Aí você imagina, a nota caiu? Não, a nota aumentou. Porque a pessoa estudava e acabava que ela tentava decorar a fórmula e acabava que ela colocava sentido naquelas coisas que ela não via antes no formulário. Tá? Então isso é só uma ideia. Samuel quer fazer uma pergunta. Boa noite, professor. O senhor poderia comentar novamente em relação à assinatura? Em relação a assinatura digital. A assinatura que tá... digital. Assinatura digital do quê? Daquele formulário. Da autorização? É você tirar uma foto da assinatura e colar em cima. Isso, para o UFRJ, isso está valendo. Tá? Você tira uma foto da sua assinatura num papel e cola em cima. Dá para ficar melhor que isso, mas enfim, é suficiente.
Eu não sei se eu cheguei a responder a sua dúvida adequadamente. Era só isso, Samuel? Sim, obrigado. É porque tem aquelas assinaturas digitais que são pagas, né? Que você paga, mas isso não é isso que eu estou falando. É realmente você digitalizar a sua assinatura mesmo. Então, gente, mais alguma pergunta? Então, eu vou fazer o seguinte, tá? A gente vai parando por aqui. Qualquer dúvida que vocês lembrarem, qualquer coisa, vocês podem me dar um toque lá pelo WhatsApp, tá? Que aí a gente vai tirando o resto das dúvidas por lá, tá? Eu acho que aqui já é um bom começo, né? Vocês terem tirado aí, pelo menos todos, acredito, né, que a maior parte das dúvidas de vocês que apareceram ao longo do caminho, tá? Vamos ver se a gente continua por lá, vocês tiram qualquer dúvida que precisar, tá? Quinta-feira que vem a gente começa a nossa disciplina, de fato, tá? 6 horas, nesse mesmo horário de hoje. Aí eu já vou entrar dando matéria, porque, enfim, a gente... quer dizer, eu posso tirar dúvidas da parte de termodinâmica antes, ou da parte de equilíbrio químico, para quem tiver, ou depois também, tá? Mas eu já vou entrar direto dando a matéria, tá? Loredo? Professora, só para perguntar se o senhor sabe, por acaso, se a matéria é eletroquímica, né, que o senhor vai começar semana que vem. Teoria de Debye-Hickel. Não chega a Sim, ser eletroquímica básica ainda, mas Você sabe qual é o volume do Levine, se é o 1 ou 2? O senhor sabe, por acaso? Cara, eu não sei. De cabeça eu não sei, meus livros não estão aqui em casa. Depois eu vou dar uma olhada. Mas procurar na parte de solução real, tá? Que não é no capítulo de eletroquímica ainda. Parte de solução real. Soluções eletrolíticas reais. Aí tem lá a teoria de Debye-Hickel, tá? No Levine não. Obrigado, professor. Nada. Então, aí quinta-feira a gente já começa com a matéria, tá? E aí eu posso passar exercícios para vocês da lista que já são recomendados, já são possíveis de fazer. Posso passar alguns recomendados, né? Aquele negócio, você quer fazer algum exercício para se inteirar da matéria, mas ainda não quer também gastar, usar todo o seu tempo disponível para fazer toda a lista de exercícios, então posso dar uma recomendada em alguns deles. Tá certo? Então tá bom. Mais alguma dúvida? Bom, então se não tem, gente, boa noite aí, tá? E a gente vai se falando. Quinta-feira que vem começa a matéria. Antes disso, a gente pode, ou pelo WhatsApp, ou fazer uma reunião dessa para tirar dúvidas lá das revisões. Certo? Um abraço aí. Tchau, professor. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite.